Olá, meu nome é Lana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo e está começando mais um episódio do Podcast 1 Revista Fevale. Hoje a gente vai conversar sobre a experiência e alguns conhecimentos adquiridos em uma viagem ao Japão do professor e coordenador dos cursos de Design de Animação, Jogos Digitais e Produção Audiovisual. Então, professor Ed Miller, seja muito bem-vindo ao Podcast 1. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. Então, tu já participou de alguns episódios aqui do nosso podcast falando sobre os cursos, mas eu gostaria de começar então esse bate-papo perguntando sobre a tua trajetória acadêmica, alguns pontos marcantes para ti, e também do teu mais novo projeto, que é o Modo Invisível. Bom, eu estou aqui na instituição, na universidade em si, desde 2008. Né? Comecei como professor do curso de Jogos Digitais, tendo dado a primeira aula do curso, que é um fato curioso, assim, divertido, marcante, né? Foi a primeira aula do curso mesmo, eu estava suando frio, assim, né, deveras. E então, de lá para cá, são 17 anos aqui na universidade, né, e sempre com curso de jogos. Depois eu acompanhei o surgimento do curso de produção audiovisual, o que inicialmente eu não estava alocado, não era um professor, depois fui fazendo parte. E ajudei também na construção, né, e implementação do curso de design de animação aqui na universidade. Para além disso, eu trabalho desde final dos anos 90, trabalho com produção para a indústria criativa, fazendo histórias em quadrinhos, ilustração, games. Eu tenho uma empresa minha chamada 40 Giants Entertainment, que a gente lançou um game, foi em 2022, para Nintendo Switch, Xbox, PlayStation e Steam, chamado Reverie Night Statics. E o legal é que muito do pessoal que trabalhou no projeto são ex-alunos meus. Então, assim, eu tive o prazer de poder, né, literalmente, assim, criar esses profissionais dentro das disciplinas e depois contratar eles, né, para trabalhar comigo. E aí hoje eu estou fazendo, além de algumas outras coisas de produções, né, também estou voltando a trabalhar com quadrinhos. Estou fazendo um quadrinho chamado Modo Invisível, que eu tenho que dividir meu tempo entre coordenação e desenhar. Né? Então, sempre que eu tenho um tempinho livre, sem coordenação, eu estou produzindo algum material ali. Né? E a ideia é fazer um financiamento coletivo, né, para o lançamento desse quadrinho, que provavelmente, assim, eu achava que ia ser no final do ano, mas eu acho que vai ser no início do ano que vem. Agora, então, direcionando a viagem mesmo, o que motivou a tua ida ao Japão e quais foram, assim, os principais objetivos mesmo dessa experiência? Pelo fato de eu gostar de desenhar, então, e o mangá, né, o desenho, né, estilo de quadrinhos, assim, japonês, sempre foi uma inspiração para mim, assim como é para todo mundo que desenha, né? Muita gente começa desenhando porque uma hora leu um mangá e gostou, vem um anime, né? Então eu não fugi, assim, dessa fonte de inspiração, né? Então, desde que eu tinha, sei lá, moleque, eu me lembro que eu li o primeiro mangá quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. E dali eu sempre curti o estilo, sempre gostei de ver animações. Então, assim, essa questão de cultura japonesa sempre fez parte, né, da minha vida de uma certa forma, né, de consumir, assim, e entender. Eu estudei, eu tinha um sonho, na verdade, assim, aí eu comecei a ter um sonho de um dia viajar. Só que viajar para o Japão, né, hoje ele é muito mais acessível. Antigamente era muito caro. Mas eu estudei língua japonesa durante quase 3 anos. Né? Eu fiz um curso na URGS, que era um curso de língua japonesa lá, fiquei quase 3 anos estudando. Eu parei de estudar, especialmente porque depois eu não estava mais com tempo para conseguir estudar. E porque chegou um ponto que estava bem difícil, assim, né? Tinha que estudar kanji, né? Sabe o que é kanji? Não, Né? na verdade São não. os ideogramas, né? Então tu tem que decorar os ideogramas e saber escrever, interpretar, ler, interpretar. E aí eu me lembro que eu tinha uma prova de kanji e eu não ia ter como... Eu não ia ter tempo para estudar porque eu estava muito ocupado trabalhando e dali eu meio que parei de estudar japonês e nunca mais estudei. Mas sempre com esse sonho, uma vontade de ir para lá. E aí isso começou a se tornar um pouco mais concreto na minha cabeça quando eu comecei a acompanhar a economia, ver que a economia no Japão, né, hoje eles estão numa situação econômica bem complexa comparado com anos anteriores e consequentemente os preços para tu te alimentar, pegar um trem, tu ficar num hotel começaram a ficar muito mais acessíveis, se assemelhando ao Brasil. Vou te dizer que assim algumas coisas lá custam bem mais barato que no Brasil.
quer sair para comer uma comida boa, é mais acessível. Tem coisas caras, mas assim, no geral, eu vou te dizer que o preço era muito equivalente ao Brasil. Tu pagava só mais caro a passagem, né? Mas depois o resto era bem mais tranquilo de poder, enfim, segurar uma viagem dessas, né? Uhum. Tanto que se vocês veem, hoje tem a febre, todo mundo está indo para o Japão, porque nunca era acessível, hoje é, então tá todo mundo indo para lá. Tanto que eles já tiveram, em 2024, eles tiveram uma leva de mais de 3 milhões de turistas, e o planejamento do governo até final de 2026 é ter 6 milhões de turistas, de tanta gente que está indo para lá, e enfim, agora está a coqueluche, né, do momento, assim, é ir para o Japão agora. E como é que foi então essa parte de tu se comunicar lá? Porque tu comentou que não finalizou o curso, então tu se comunicou com o inglês? Ou como é que foi? Eu tenho um amigo que ele já foi 7 vezes para lá, né, ele realmente, assim, ele conhece muito lá, e aí eu fiz uma vez uma call com ele para tirar umas dúvidas que eu tinha, e aí ele me falou assim, Eduardo, mesmo que tu saiba só um pouquinho, ou tu não... Eu não sabia o quanto que eu ia conseguir me comunicar 100%, né? Ah, eu sabia que eu ia conseguir ir numa loja, perguntar alguma coisa, falar com as pessoas, assim, só que se essas pessoas começassem uma conversa muito complexa, eu não ia conseguir acompanhar, então eu teria que passar para inglês, né? E aí eu falei isso para esse meu amigo e ele me disse assim, Eduardo, se tu souber falar um mínimo, fala tudo que tu puder falar, porque eles vão levar muito em consideração isso, eles valorizam muito, né? Porque eles sabem que o estrangeiro que está lá muitas vezes não dá a menor bola para a língua deles ou para a cultura deles, às vezes até desrespeita, né? Então, se tu chegar lá falando, nem que seja um pouquinho, eles já vão se abrir mais contigo. E foi justamente o que eu senti. Então, sempre que eu estava lá, eu iniciava toda e qualquer conversa em japonês, falava, conversava. Quando começava a complicar um pouco mais, aí eu dizia, olha, se tu não te importa, né? Eu não entendo muito bem, tão bem japonês, né? Então, tu fala um pouquinho de inglês, podemos conversar. E ali virava uma coisa meio... acabava virando uma coisa meio assim, tipo, se eu pudesse falar uma palavra em japonês, eu falava, ele falava alguma coisa em inglês e a gente ia se acertando, assim, sabe? Ia dando certo. Ia dando Dessa certo. forma. Mas, no geral, eu percebo que, assim, grandes centros como Tóquio, se tu só souber o inglês, tu vai te resolver em 90% das vezes. Não, tu não vai ter dificuldade, né? Inclusive outras cidades. Algumas outras cidades mais de interior, aí a história é outra. Aí tu vai sentir um pouquinho mais de dificuldade. O ideal é saber pelo menos um básico de japonês para conseguir se virar. Mas grandes centros urbanos é super tranquilo falar só inglês. E quais foram, assim, os aprendizados mais importantes que tu trouxe, assim, dessa experiência no Japão, já que tu tinha essa vontade de ir já faz algum tempo, né? Em relação às áreas do design, dos jogos e do audiovisual também. Eu digo assim, a minha viagem ela foi muito mais um ponto de vista de turista, assim, para olhar as coisas, visitar, né, conhecer. Infelizmente, uma das metas que eu queria lá era visitar o museu do Estúdio Ghibli, só que eu não consegui porque a venda de ingressos assim é super concorrida, ela abre só uma vez no mês para vender os ingressos do mês seguinte, e aí eu fui tentar entrar no site para comprar e não deu certo. Mas tirando esses pequenas coisas que eu queria fazer que eu não consegui, algumas coisas eu não consegui fazer, mas o que eu noto? É uma sociedade, por exemplo, assim, quando eu falo de mangá, eu estava falando antes, né? O mangá é uma linguagem que ela está presente, ela é onipresente. Onde tu está, tu vai ver mangá. Se tu está numa estação de metrô, tu vai ver alguma coisa ilustrada em mangá. Se tu está passando numa obra, estão construindo um prédio, toda a comunicação naquela obra para falar sobre segurança, né? Tipo, avisos que tu vai encontrar, é tudo feito em mangá. Tu vai pegar, é o trem que tu pega, é um restaurante que tu entra, né? É um outdoor que tu vai ver na rua. Então, essa linguagem é uma linguagem universal para eles, é uma linguagem... E não importa que tipo de mensagem, isso que é interessante, sabe? Mesmo uma mensagem que tu poderia ser um pouco mais conservador, tu enxerga o mangá ali. Então, isso faz parte muito do dia a dia deles, né? É uma coisa, assim, natural pra eles. É uma coisa natural. Tem coisas que são questões culturais que são muito diferentes dos nossos, né? Mas, por exemplo, assim, lá se anda muito de trem e de metrô, né? Existe uma malha
férrea, assim, ali, que é gigantesca, que tu vai pegar. E existem pequenas regras de conduta e de como não só o próprio japonês tem que se portar, mas tu como estrangeiro também tem que respeitar e seguir essas regras, né? E uma das regras, por exemplo, se tu entrou dentro de um metrô, dentro de um trem, tu não fala. É silêncio, existem avisos dizendo, por favor, né, desligue, não coloque o volume do celular e fique em silêncio, por favor, evite conversas. Por quê? Porque eles têm uma coisa na cultura deles que é muito diferente da nossa, porque o estrangeiro, quando chega lá, ele muitas vezes não consegue entender isso, não respeita, que é o respeito ao próximo. Então, eles têm muito assim, antes de eu pensar no eu vou pensar se o que eu quero fazer eu não vou te incomodar. Será que se eu sentar aqui agora e fumar um cigarro, para mim é muito legal, mas vai te incomodar, vai incomodar o técnico, vai incomodar todo mundo. Estou dando um exemplo tosco, que para nós é óbvio que vai incomodar. Mas se eu entrar numa sala e eu começar a falar alto, isso é muito mal visto para eles. Se vocês entrarem num metrô e ficar falando alto, conversando, isso é muito mal visto. Então tem pequenas coisas, pequenas regras que tu vai te acostumando, tu vai enxergando, tu vai vendo, tu vai fazendo parte. E dali, por exemplo, isso traz alguns outros hábitos. Então, quem está no metrô, em vez de ficar conversando, o que eles fazem para passar o tempo? Eles ficam lendo mangá. Entendeu? Então, assim, ou eles estão com o mangá físico lendo, ou eu vi muito a questão do digital. O mangá escaneado, ele está com o celular, ele está passando, e eu não vi uma, duas vezes, eu vi o tempo todo. Então, tipo, o mangá era uma coisa super para eles onipresente. Animação japonesa, games, né? Existem bairros inteiros em Tóquio, né? O bairro de Akihabara, que é super famoso, assim, que é um bairro em que todo o comércio, toda a estrutura comercial daquele bairro é voltado para o mercado de anime, de mangá, de videogame, o mercado geek, dá para dizer assim. Eu não gosto muito desse termo, mas assim, toda essa cultura de consumo, imagina num bairro inteiro. E são prédios e prédios que tu entra dentro dos prédios com galerias comerciais, com boneco, com game, com, sabe, tudo que pensa de coisa de eletrônico voltada para essa área, né, para esse tipo de consumo, assim. Então é bem interessante, assim, tu notar que, tipo, o que talvez para nós a gente enxerga como um hobby, assim, para eles é praticamente um estilo de vida, assim, uma coisa muito diferente. Então, agora há pouco tu comentou sobre o Estúdio Ghibli. A gente acompanhou nesses últimos dias uma corrente de Sim, a inteligência nova artificial. trend de fazer a Isso. foto, né? Qual a tua opinião como profissional e como fã, eu acredito também disso, é uma coisa que é correta no ponto de divulgar esse tipo de arte do filme, né? Ou é uma coisa, assim, completamente fora do que se é esperado, assim? A gente teria que fazer um podcast só para discutir isso, entendeu? E convidar outros professores para participar, porque a gente nota que é muito controverso, assim, essa questão. Eu entendo por um certo lado do tipo, pô, eu gosto muito de mangá, gosto das coisas, quero pegar uma foto minha, transformar. Tudo certo, acho que isso não... Do ponto de vista de um consumidor, assim, acho que eu não vejo muito problema, assim. Só que há aquela coisa, ela tem uma questão o pessoal chama de roubo, né? Eu chamo de uso indevido de propriedade intelectual. Né? Então, se pega um estilo, né? Enfim, as IAs hoje em dia são partes de Big Techs que elas se apropriam da coisa dos outros, né? E usam isso a favor delas e ganham muito dinheiro a favor delas. Então, não sei, acho que quando a gente fala, às vezes o pessoal fala de popularização da IA e dizer que, porque a IA democratiza a arte, porque eu criar alguma coisa usando a IA. Eu digo, acho que democratização de arte não é por aí, eu acho que, sabe, democratização é quando tu tem acesso, né, qualquer pessoa de qualquer classe social tem acesso a poder querer aprender a arte, desenhar, participar. Eu acho que nesse sentido, eu entendo dessa forma. Eu não gosto quando se vai falar de IA e se deturpa o discurso do que na verdade deveria ser. Entendo o lado inofensivo de quem consome, de quem está brincando, quer fazer uma trend, coisa e tal, mas ao mesmo tempo me incomoda um pouco esse lado, né, comercial, de que tem alguém que está ganhando muito em detrimento de outros que não recebem nada. Talvez tu possa dizer assim, mas o Estúdio Ghibli, pô, tipo, vai ajudar a divulgar.
Entendo, mas eu acho que tu pode muito bem consumir um produto Ghibli e curtir, entender a essência dele olhando como ele é, não, sei lá, transformando uma foto. Mas é muito controversa essa discussão, assim. Então, agora, indo para um outro lado do teu dia a dia lá. Como foi a tua visita no Museu Nacional do Mangá em Kyoto? Assim que se pronuncia? Kyoto. Kyoto. O que mais te impressionou, assim, na coleção que eles têm lá e na exposição do museu em si? A ideia de passar lá no museu foi porque, curiosamente, esse meu mesmo amigo que ele tem, viajou, foi 7 vezes pro Japão, né? Ele tinha ganho um prêmio, uma vez que ele é roteirista. Ele é roteirista da Turma da Mônica Jovem. Não sei se tu já leu esse quadrinho da Turma da Mônica Jovem. Já, sim. Ele é um dos roteiristas, um dos principais roteiristas. E uma vez ele fez um quadrinho, um mangá no Brasil chamado Holy Avenger, que foi um mangá bem conhecido, assim, foi um dos, talvez o case de quadrinhos no Brasil de maior sucesso, assim, né? Claro, não comparando com Turma da Mônica, mas assim, de uma criação que começou como independente, foi crescendo, ele é o melhor case de todos. E eles venceram um concurso no Japão com esse mangá que eles fizeram. E eles foram reconhecidos assim como um mangá produzido fora do Brasil, mas era reconhecido como um mangá de verdade. E aí ele me contou que algumas páginas foram parar lá no museu. E que ele não tinha tido a oportunidade, ele já tendo ido 7 vezes para lá, ele não teve a oportunidade de visitar. Então quando eu conversei com ele, eu falei assim, se eu puder, então eu vou dar uma passada. E aí a ideia de ir no museu foi porque, na verdade, eu tava meio sem nada para fazer, assim, meio realista, assim, sabe? Eu tava sem nada para fazer lá e a gente ia pegar um trem, eu fui com a minha esposa, né? A gente ia pegar um trem de noite e tinha tarde livre. Aí eu pensei, quer saber? Vou olhar, vou visitar. E do outro lado da rua, bem pertinho do museu, fica o Palácio Imperial. Aí eu pensei, então já vou juntar uma coisa com a outra, né? E aí fui lá visitar. Ele era uma escola de ensino fundamental, né? Então tu tá entrando, na verdade, numa escola que já está desativada, não funciona mais, mas que o diretor dessa escola, um dos diretores dessa escola, ele acreditava muito no potencial do mangá como um potencial de educação, né? Um potencial de educador que o mangá trazia, e ele enxergava isso nas crianças, sem falar do fato que ele gostava muito de mangá. Então ele incentivava muito a leitura, ele foi trazendo isso. Então ele fez uma biblioteca de mangás ali dentro, além da biblioteca tradicional. E isso foi crescendo, os alunos foram participando, foi crescendo, até que depois eles decidiram, né, a escola já não funciona mais, mas dali o governo decidiu fazer ali um museu dedicado ao mangá. Então o legal é que tu está dentro de uma escola completa, vamos dizer assim. Então uma das maiores áreas de acervo era justamente o ginásio, sabe, onde era um ginásio com um palco para shows, assim, sabe? E aí tu olhava as paredes, umas paredes, sei lá, de pelo menos assim 3 metros de altura, 3 metros e meio de altura, com mangás que era desde o início do mangá. O mangá surgiu em 1912, assim, como a gente entende num formato atual. Então tu vê mangás desde 1912 até as épocas atuais, né? E aí foi muito interessante, foi muito bacana poder ver tudo ali. E o que eu mais gostei mesmo foi de ver, porque lá em Kyoto eles têm uma universidade em que eles têm uma faculdade que é de mangá, que prepara profissionais para trabalhar no mercado de mangá, que lá é muito grande. Então, os próprios alunos, quando eles estão na conclusão de curso, eles produzem o seu mangá, a sua história, o seu conteúdo, e eles publicam. Existe uma publicação. Deu para entender que alguma parceria que a universidade tem com uma editora, então eles fazem as publicações, são publicações profissionais, assim, sensacionais o material, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei de ver, né, como isso é um mercado, né, muito estabelecido lá no Japão. E tu acredita, assim, que a indústria japonesa influencia de fato a produção de design de jogos aqui no Brasil? Assim, em que sentido influencia? A indústria japonesa de jogos, ela foi mais influente no passado, não refiro exclusivamente a Brasil, mas estou falando de mundo. Por quê? Porque os principais videogames das franquias mais famosas vieram do Japão, né? Diz o primeiro videogame que tu veio na tua cabeça. Pac-Man. Pac-Man veio do Japão, entendeu? Se tu pega Mario, pega Zelda, tu pega Space Invaders, tudo isso veio
isso veio do Japão. Então, os primeiros game designers, assim, os primeiros projetos de jogos, os jogos que a gente chama de assim, o game design canônico, né? Quer dizer, os canônicos do game design foram criados no Japão, assim, as primeiras regras, assim, vieram tudo de lá. Então, o americano padrão, vamos dizer assim, que comprou um Nintendo pela primeira vez, ele teve um contato com algo que veio do Japão, que não se fazia videogame nos Estados Unidos, por exemplo, e dali as gerações de game designers foram surgindo, porque primeiramente por causa dos jogos. Né? Muitos dos jogos que vieram do Japão. Só que depois isso foi invertendo um pouco. A gente vai vendo depois ali, até os anos 90, o Japão ainda era muito, muito importante, mas já começa a ter uma onda diferente. A Europa começa a produzir produtos interessantes, os Estados Unidos começa a produzir produtos interessantes ali da metade dos anos 90 em diante, e hoje o jogo virou, assim. Hoje a gente brinca que, tipo, se o jogo é japonês, muitas vezes, assim, não é mais tão bacana. Existem, existem empresas que são sempre inovadoras, como a própria Nintendo. Eu sou muito fã da Nintendo. Acho que a Nintendo é uma empresa que ela preza muito pela inovação dentro dos jogos. Tu pega pelo Switch, por exemplo, ou o Wii, eu lembro do Wii, né, o videogame Wii. Uhum. Né, foram grandes exemplos de inovação dentro da área que sempre trouxeram um novo fôlego para a indústria. Né? Agora, essa semana foi anunciado o Nintendo Switch 2, com novos jogos, novos projetos, e eles, de novo, eles estabelecem alguns parâmetros dentro da indústria. Então, Nintendo assim, é uma das empresas principais. Né? Mas, ao mesmo tempo, se produz muita coisa legal nos Estados Unidos, na Europa, e agora a indústria brasileira ela vem crescendo cada vez mais. A gente vem ganhando hoje em dia muitos jogos com destaque internacional, né, coisa que tipo, há 10 anos atrás a gente não tinha esse patamar, mas hoje a gente está ganhando esse destaque. Então, com certeza, acho que o Japão, por essência, como falei, assim, ele definiu os canones assim, de criação de jogos e como as coisas funcionam. Perderam um pouco de espaço, mas hoje eu entendo que a comunidade de desenvolvimento de jogos ela é muito mais global, assim, não é apenas assim, o Japão não é mais uma referência única, mas agora todo mundo se retroalimenta, vamos dizer assim, né? E tem algum outro ponto, assim, da viagem que tu gostou muito, um ponto alto, assim, que a gente não comentou aqui ainda? É que é tanta coisa, né? Foi uma viagem que eu fiquei 3 semanas lá, viajando muito, né? Deu para conhecer bastante coisa. Eu tinha mais ou menos, desde que eu era adolescente, eu tinha um mapa. Um roteiro. Um roteiro, assim, meio imaginário que eu achava. Eu abri um mapa, eu li, eu quero um dia vir para cá, para cá e para cá, né? E foi muito bacana, assim, foi muito legal, assim, acho que cada cidade, ela tem, talvez tu possa pensar, mas é Japão, deve ser tudo igual. Não, é tudo muito diferente. Tu vai para uma cidade para outra, né? Existem hábitos e costumes, assim, que são bem diferenciados, e tu percebe. Mas uma das coisas muito legais, além de ter conhecido Tóquio, que Tóquio é uma cidade tão assim influente como São Paulo, como Nova York, Paris, assim, uma cidade muito viva e tu sempre vai ter muita coisa para fazer. Mas eu acho que Hiroshima foi uma das cidades legais também, porque mais interessantes, porque Hiroshima ela é uma cidade que é totalmente fora do turismo, assim. Né? Existem turistas lá, são poucos turistas e a maioria dos turistas está indo lá por causa da bomba. Né? Então é muito interessante tu caminhar pelas ruas e tu ver que a história da bomba ela é presente, ela é muito presente. A Hiroshima meio que tem uma missão que é para discutir a paz no mundo. E tu caminha, tu passa, por exemplo, assim, numa ponte que tem um rio, ali, assim, tem um rio que é bem conhecido ali. E ali, aonde tu caminha, ele tá te lembrando de coisas da guerra e tá te lembrando de coisas da bomba. O que que a bomba fez naquele local, o que que aconteceu ali. Eu não vou falar detalhes, a gente sabe as coisas que aconteceram, né? Mas é muito interessante, tu tá caminhando, na verdade, num museu vivo. Né, e vários prédios foram mantidos de pé desde 1945, ainda está tudo de pé lá, da forma como Em se ruínas, mantém em assim. ruínas, né, para nunca esquecer. O Memorial da Paz que tem lá, então é muito, muito bacana, Marcante, né? muito bacana. E o mais legal de tudo, de novo, tem muito pouco turista. Então deu para vivenciar e ver assim a vida numa cidade de interior japonesa, que ela é bastante civilizada no sentido de
tecnologia, assim, ela é igual ao Japão como ela é, assim, no sentido, mas ela é muito interiorana ao mesmo tempo, tem uma vibe de interior. Então foi legal viver, assim, uns dias ali e ver essa vibe, foi muito bacana. Então tá, professor, eu agradeço muito a tua participação no podcast On e aguardamos o seu quadrinho agora, né? Ah, Estamos para um próximo podcast, talvez falar então pode sobre ser, teu tá em quadrinho. produção ainda, uma hora eu trago para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite, né? E A gente que agradece. na próxima eu trago as novidades. Então, neste primeiro bloco do podcast On Revista Fevale, conversamos com o professor Ed Miller sobre a sua viagem ao Japão. E antes de começar o segundo bloco, fique com o recado do Fevale Up com a nossa colega Brenda dos Santos. Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Olá, obrigada! No episódio de hoje eu vim te convidar para o curso de Libras Básico, que vai ocorrer aqui, na Universidade Fevale, no dia 13 de maio. As inscrições seguem abertas até o dia 1º de maio, para proporcionar aos inscritos experiência com a língua brasileira de sinais e também troca com a professora. Então, para mais informações, acesse up.fevale.br e siga o Instagram, @FevaleUp, para saber mais informações. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Muito obrigada pelo recado, Brenda. Agora vamos para o segundo bloco do podcast On Revista Fevale. Meu nome é Laura Stum, sou acadêmica do 5º semestre de jornalismo aqui na Fevale. Neste bloco conversaremos com a acadêmica de designer de animação, Catiele da Silva, que nos contará sua experiência de intercâmbio à Coreia do Sul no ano passado. Catiele, seja bem-vinda ao podcast. Oi, obrigada. Bom, Catiele, então para a gente começar, nos conta um pouco em que semestre que tu tá e o que te motivou a escolher a Coreia do Sul como destino de intercâmbio. Então, gente, prazer conhecer vocês. Eu sou a Cat, tenho 21 anos e agora eu tô no último semestre de design de animação aqui na Fevale. E ano passado eu fiquei 5 meses lá na Coreia do Sul através de uma bolsa do governo sul-coreano. Então, é na Universidade de Dongso, que tem uma parceria com a Fevale já. Então, caso alguém queira ir lá sem ter a bolsa, pode fazer isso, de fazer o esquema de, por exemplo, estar pagando a mensalidade para a Fevale, mas estar estudando lá. Mas, no meu caso, teve uma parceria, então, uma bolsa do governo sul-coreano, que a Fevale fez todo o processo do edital, e como eu passei, eu acabei indo para lá, né? Na verdade, a minha escolha foi porque o meu curso, que é design de animação, não tem muitas opções ao redor do mundo, por exemplo. Eu sei que tem a opção no Canadá e na Finlândia e na Coreia do Sul. Como a da Coreia do Sul tinha aberto justamente naquele período que foi divulgado para nós, né? O nosso coordenador divulgou, a própria Fevale divulga sempre bastante. Eu acabei me inscrevendo e passei e acabei indo para lá. Ah, sim. E como é que foi, então, estudar numa universidade sul-coreana e teve muita diferença em relação à Fevale? Nossa, foi absurdo, assim, a diferença é enorme, assim. Eu já conhecia, assim, a cultura coreana há muito tempo, assim, eu já acompanhava, assim, a onda Hallyu, assim, há mais de 10 anos, então eu já sabia um pouco da cultura deles, já sabia um pouco do idioma, então eu sinto que foi bem mais fácil eu me adaptar. Claro que sempre teve coisas que eu não esperava, assim, né? E teve um certo choque cultural. Mas, assim, a universidade em si, ela é enorme, assim. Tem mais de 30 prédios, tem prédios de 17 andares, de 20 andares. Tem as salas de aulas, assim, tem computadores, assim... Da minha área, a gente usa muito o computador, né? Para software, para CG, enfim. E lá eles tinham uma infraestrutura enorme, assim, sabe? E até os próprios professores, eles eram muito bem capacitados, assim. Eu tive professores que eram coreanos, que foram estudar nos Estados Unidos, depois foram trabalhar na China e voltaram para a Coreia para dar aula. Então, assim, eles eram fluentes em coreano, em mandarim, em inglês. Eles trabalharam, tipo assim, eu tinha professores que trabalharam em Avatar, sabe aquele dos azuis? Sim. Em Wall-E, da Disney. Eu tive professores, assim, incríveis. E realmente é uma estruturação, assim, do curso que tu consegue ver que eles levam muito a sério, assim. Às vezes
as pessoas, assim, julgam o nosso curso de animação que, é para criança, é só fazer desenho animado, mas lá é um outro nível, eles levam muito a sério, assim. E foi muito bom estudar lá e ver realmente que existe um futuro nessa área, assim. Foi um incentivo, assim, muito grande que eu percebi lá para os alunos, assim, tanto os alunos quanto os professores, todo mundo realmente ama essa área. E foi, assim, foi incrível poder estudar lá, assim. Tu tá num ambiente que tu não precisa se preocupar em trabalhar, em pagar as contas, porque já tá tudo pago. Tu realmente só tem que focar em estudar, assim. E tu olha pro teu lado e é todo mundo naquela universidade estudando o dia inteiro, assim, sabe? Realmente te dá uma motivação, te dá um gás, assim, que eu nunca senti aqui, por exemplo. Sim, é legal tu tá num ambiente que todo mundo tá junto contigo, né? Sim, assim, no mesmo exato. foco. Tu comentou ali antes sobre o idioma, né? Quando tu foi pra lá, tu já tinha conhecimento no idioma ou tu aprendeu mais lá? Como é que foi essa questão? Eu sabia, assim, mais umas palavras básicas, umas oi, tchau, obrigado, água, por favor. E lá eu consegui aprender um pouco mais, mas eu não me foquei tanto, porque tu consegue tranquilamente ir pra Coreia só com o inglês, sabe? As minhas sim. aulas foram todas em inglês, então eu não tinha essa necessidade tão grande de aprender. Mas tu consegue se virar tranquilamente com o inglês. Lá eles falam bastante inglês, eles têm vergonha de falar. Se tu começa falando um pouquinho de coreano, eles já se soltam. Eles já são muito mais amigáveis, mas nos restaurantes, em todos os lugares, no metrô, tudo tem placa em inglês, tudo tu consegue se comunicar em inglês. Então, eu não aprendi tanto coreano porque eu estava também muito ocupada com o meu curso em si, que já eu fui fazendo 6 matérias, então eu já me foquei mais nessas, sabe? E aprendi mais o coreano mais básico, assim, sabe? Para conseguir pedir nos lugares, pedir no restaurante, ou falar, assim, com alguns amigos coreanos, mas tu consegue tranquilamente ir com o inglês. Eu recomendaria aprender o básico, realmente, tipo, as palavras mais básicas, mais faladas, porque o idioma, ele é muito difícil, assim, eles inverte completamente a ordem de se formar frases, por exemplo. Então, e também tem muitas palavras que se usa quando é informal, quando é formal, e acaba tu vai precisar de muito tempo para realmente ser fluente no idioma, assim. Sim. Então, de tu saber o básico já é o suficiente, assim. Sim. E ali tu falou um pouco sobre o teu curso, que tá mais focada nele, né? Então, o que mais te marcou nas aulas e nos projetos que tu desenvolveu por lá? Eu acredito que o que mais me marcou foi ver a estruturação do curso, assim, sabe? Aqui no nosso curso, por exemplo, a gente não tem tantos professores especializados e a gente não tem nem tempo de ver cada assunto com aprofundamento, por exemplo. E lá eles realmente dividiam todas as partezinhas do processo em matérias separadas, assim. E, por exemplo, lá as aulas eram de 3 horas e a gente, tipo assim, tinha um intervalozinho, assim, pra ir no banheiro, assim, a cada 1 hora a gente tinha um intervalozinho, mas era muito levado a sério, assim, sabe? Era 3 horas e era, tipo, conteúdo, era apresentação, era revisão, era feedback. E toda semana a gente, por exemplo, tinha que ter um retorno, assim. Então a gente tinha que estar sempre produzindo, sempre toda semana a gente tinha que mostrar para o professor o que a gente fez, quais eram nossos planos para as próximas semanas. Porque como o meu curso, por exemplo, é mais focado em produção, algumas matérias eram mais focadas em produção, então o professor ele estava lá mais para te auxiliar e te guiar, mas quem fazia a maior parte do trabalho era tu, assim, né? Em outras matérias que eram mais com o professor, era praticamente a mesma coisa. Cada semana a gente vai aprender uma coisa nova, já vai ter um trabalho sobre isso, tu já tem que entregar isso no final da aula ou para a próxima semana. E tudo isso cai nas provas finais, assim, né? E as provas da metade do semestre. Sim, isso às vezes se dá muito por questão de culturas também, né? E se a gente for falar um pouco agora sobre cultura, como é que foi a tua adaptação na cultura coreana? Teve algum choque cultural ou alguma curiosidade que te marcou bastante?
Olha, eu vou falar depois uma curiosidade meio ruim, mas primeiro, eu achei muito legal, assim, a cultura coreana. Eu já conheci um pouco, mas realmente estar lá e ver como é que funcionam as coisas foi muito legal, assim. Por exemplo, tu ia comprar alguma coisa, na hora de pagar, tu tem que estender o dinheiro com as duas mãos ou com uma mão assim, sabe? Tu tem que se curvar, tu tem que agradecer, enfim. Toda essa cultura de hierarquia, por exemplo, de educação e de formalidade, é realmente algo muito legal de se ver, porque é algo diferente do que a gente tem aqui, né? Assim, até os pronomes de tratamento, depende da idade da pessoa. Mas, assim, no geral, era uma cultura muito. Era um ambiente muito seguro, então eu não tinha nenhum medo de andar na rua. O transporte era super limpo, era super rápido, eficiente, seguro. Mas uma coisa que me deixou bem frustrada, assim, que eu achava uma nojeira, é que os coreanos, eles fumam muito. E eles fumam muito, assim, nas ruas. E daí, depois que eles fumam, eles cospem no chão, assim. E daí, às vezes tu passava por uma ruazinha mais estreita e se via um coreano, tu tinha que tomar cuidado, que senão ele cuspia no teu pé, assim, sabe? E daí nós tinha que se cuidar, assim, quando a gente ia para um distrito mais comercial, assim, fora da faculdade, né? Eles têm muito esse costume, assim, e não é mal visto lá, é bem comum, assim, todo mundo faz, assim, homem, mulher, velho principalmente faz isso, sabe? Sim. E teve esses choquezinhos, assim, sabe? Mas tirando essas coisinhas que são específicas deles, eu achei muito legal a cultura deles, assim. E tu tem vontade de voltar pra lá? De Ah, novo, eu assim, tenho. numa viagem? Agora eu fiquei com saudades, assim. Claro que o intercâmbio não é só coisas boas, né? Teve, tipo, muito estudo, teve muita ralação, teve muita gambiarra, muita coisa que deu errado, que no fim deu certo. Mas eu lembro muito mais dos momentos bons que eu tive, dos amigos que eu fiz. A Dongseo, por exemplo, é uma universidade muito internacional, então tem gente de todo mundo lá. Tu não vai ser o único estrangeiro lá, né? Na verdade, eu tive mais contato com estrangeiros do que com coreanos, por exemplo. E todos esses amigos que eu fiz, assim, a gente ainda se fala, a gente fala de se visitar. Então, tipo assim, a minha colega de quarto era da Espanha, tinha gente da Colômbia, México, França, Paquistão, Malásia, enfim, de tudo, todos os cantos tinham gente e eu sinto muitas saudades, assim. E por ser um país tão seguro, sabe, tão desenvolvido, tão modernizado, assim, eu sinto falta, assim, no dia a dia da facilidade que era, sabe, eu digitava no meu celular, eu quero ir para tal lugar, o mapa me dizia, o ônibus vai chegar em 1 minuto, o ônibus chegava em 1 minuto, eu ia e falava, para essa parada, eu descia e tava lá, sabe, assim, era muito fácil, eu me senti muito independente, assim, eu não dependia de nada, sabe, era bem legal. Então, eu sinto muita saudade e eu acho que eu viajaria de novo para visitar a ilha de Jeju, que é uma ilha mais tropical, assim. E os meus amigos que foram, assim, contam que foi incrível. É uma cultura meio à parte, assim, da Coreia em si, como eles são numa ilha, né? Então, eles têm várias paisagens também, tem várias cavernas que tu pode explorar, mergulho, enfim. É uma ilha, assim, que seria minha vontade de voltar, assim, para conhecer. E tu acha que o intercâmbio, então, ele te influenciou de alguma forma a teus planos de carreira ou a tua visão sobre o designer de animação, que nem tu falou no início, fora do Brasil? Ah, com certeza, assim, eu tive a oportunidade de participar de vários festivais. Eu participei do Busan Film Festival, que é um festival de cinema, o maior da Ásia. Eu, inclusive, vi o Flow, que é a animação que ganhou o Oscar, né? E eu vi antecipado lá, consegui ouvir os produtores e o diretor lá. E eu participei também do G-Star, que é um evento de jogos, também muito grande. E eu consegui, inclusive, contato com produtoras lá, com empresas lá, que agora, tipo assim, eu tenho a carteirinha deles, sabe? Eles falaram, vocês são estudantes da Dongseo? Então manda pra gente o currículo de vocês, a gente quer conversar, a gente tem interesse, a gente sabe que os alunos de lá são bons. Então, assim, com certeza já me abriu muitas portas, assim, e eu percebi que
por exemplo, a minha profissão, o ser animador, assim, por exemplo, é algo que tu pode fazer da tua casa para o resto do mundo, assim. Então, ir lá e perceber isso, e já ter contato, já ter feito contatos, assim, realmente me fez pensar que não tá restringido só aqui, só o Rio Grande do Sul, por exemplo. E nem mesmo só o Brasil. Então, com certeza, ter ido para lá me ajudou muito, assim, me abriu a minha mente, assim, sabe? Me deu novas ideias do que eu posso seguir, até por essa inspiração, tanto dos professores, dos alunos lá e do ambiente lá. Foi realmente muito importante, assim. Foi muito maneiro poder ter presenciado isso. Sim. Então, Catiele, pra gente finalizar, a gente gostaria que tu desse um recado para quem tá pensando em fazer um intercâmbio. Que dica tu daria para essa pessoa? Cara, a dica que eu daria é pra ter coragem, porque assim, se não fosse, por exemplo, os meus amigos me dando apoio, eu não teria ido pra Coreia do Sul. Eu achei que toda parte do processo ia dar errado. Eu achei que eu não ia passar na prova de inglês, eu achei que eu não ia depois ser selecionada pela Fevale, eu achei que meus exames médicos iam dar errados e eu ia ser proibida de entrar no país, eu achei que ia tudo dar errado. E a cada momento, meus amigos me lembravam, mas tenta, pelo menos tenta, sabe? E foi nesse, tá bom, vou dar uma chance, que deu tudo certo, sabe? E quando eu cheguei lá e eu percebi que deu tudo certo, foi de uma felicidade imensa, assim. Eu lembro que, assim, que eu não sentia um pingo de tristeza, porque tinha tudo dado certo, sabe? Tava tudo incrível, assim. Eu tava vivendo o meu sonho com uma bolsa de estudos, estudando o que eu amo, num país que eu já gostava, fazendo amigos incríveis. E, tipo, se eu não tivesse tido coragem e apoio, por exemplo, nada disso teria acontecido, sabe? Então, se vocês têm interesse em fazer um intercâmbio, mas vocês, eu não tô pronta ainda, eu ainda não tenho nada planejado, tentem, porque o melhor, tipo assim, o pior que pode acontecer é um não, e tudo bem, sabe? Vai ter outras oportunidades, assim, existem muitas coisas até para mestrado, doutorado fora, que agora eu já penso em fazer, porque realmente essa experiência de morar em outro país é muito valiosa, assim, te faz crescer muito, assim, são coisas que tu tem que resolver e, assim, é tu sozinho, entendeu? Era eu sozinha no aeroporto sem nunca ter pegado um avião na vida, assim, e deu tudo certo, sabe? E foi incrível, assim, poder ter essa experiência agora para poder até falar para as pessoas, assim, que pelo menos eu já fiz algo louco na vida, entendeu? Assim, foi muito bom, assim, eu encorajo muito que peguem essa oportunidade, que façam o melhor dela, porque vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. Catiele, então eu agradeço muito a tua participação no nosso podcast, por compartilhar essa experiência. Eu que agradeço. Neste episódio do Podcast On, conversamos sobre as experiências e conhecimentos adquiridos em uma viagem ao Japão com o professor Ed Miller e sobre as experiências de intercâmbio à Coreia do Sul com a acadêmica Catiele da Silva. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcastonrevistafevale, ao YouTube e ao Spotify também. A produção é das minhas colegas Brenda dos Santos, Lana Maldaner, Letícia Flash e do meu colega Salles Maioli, e eu, Laura Stum. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!